vai tomar um caminhão de gol. E o Fogão foi lá e mostrou a força do futebol brasileiro, derrotando, sabe o quê? Além do Paris Saint-Germain, o viralatismo nacional. Né? De alguns, né? De alguns. O futebol europeu, uma pena o Carlos Guimarães. Aliás, o Guimarães deve ter fugido do programa, porque é um dos maiores apaixonados pelo futebol europeu. Videogame, né? É o videogame, é a literatura do Jonathan Wilson, futebol europeu melhor que tudo. A gente tem muito que evoluir. E o Botafogo foi lá. Tá, e depois dessa vitória tem o quê? Depois dessa vitória tem o quê? Se o Marlon Freitas jogasse no Granada da Espanha, estaria na seleção brasileira como titular. Nada disso e eu tô de olho em vocês. Ué, voltou a voz? Opa! Ué, voltou a voz? Voltou a voz! Voltou, rapaz! Olha aí! A voz voltou, apaixonadinho pelo futebol europeu. Eu concordo com o Bruno, tá? O Marlon Freitas tivesse fora... Era a seleção brasileira, convocado pelo Ancelotti. Eu lembro de um zagueiro que saiu do Santos, agora, o Lucas Veríssimo. Ele jogava pra caramba aqui no futebol brasileiro, assim, ó, muito. Era o melhor zagueiro disparado do futebol brasileiro. Nunca foi convocado. Quando ele foi vendido pro Benfica, no dia que ele pisou no aeroporto de Portugal, sai a lista de convocados. Lucas Veríssimo. Por que tu não aplaudiu o Botafogo, Alexandre? Tu tá com ciúme, né? É que, na verdade, eu tenho uma opinião muito impopular, mas muito impopular mesmo. Esse programa aqui ontem, tu acabou de falar do viralatismo, né? Eu acho que indiretamente as pessoas elas não entenderam que fazendo toda essa ode por empatar com o Borussia Dortmund, agora o que o Fluminense fez, e ganhar. Não. O Renato botou na roda o Borussia. O lamento foi por não ter vencido. Isso. Aliás, ele é sempre, né? Fizemos uma ode. Lembrado. Cara, na verdade, assim, eu tô falando em cima de fatos. Ontem fizemos uma ode porque um time conseguiu empatar com um alemão, com um europeu. Hoje estamos fazendo uma ode porque um time brasileiro conseguiu ganhar do atual campeão da Champions League, que realmente é um baita de um feito. Só que, e aqui, ó, e taça. Não faz diferença, não vai fazer diferença nenhuma. Eu só quero fazer uma coisa pra ti. Pra ti que tá nos assistindo, torcedor colorado principalmente. Eu vou... Chiclé, pode abrir, por favor, a câmera? Opa. Eu vou até ficar de pé e... Bop, bota no telão aqui, Bop. Bota no telão aqui, por favor, o que realmente nós temos de aplaudir em um enorme feito. Por favor. Vamos aplaudir! É o Inter! Coisa linda, hein? Amigos da internet, dos recortes, isso aqui é motivo de aplauso. Isso aqui é motivo de venerar uma equipe. Isso aqui é uma final de campeonato, isso aqui é um título conquistado, tá? E até, assim, eu até vou dizer mais, tá? Merecia uma outra salva de palmas, sabe por quê? Daniel Oliveira, na narração desse gol, é a melhor narração do gol do Gabiru do futebol gaúcho. Aqui a gente tem que também. Aí sim, ó. Daniel Oliveira, aqui, ó. Eu sabia que era o jogo da tua vida, Daniel. Eu quero ficar de pé também. Não, tu não vai copiar. Isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Primeiramente, sobre o gol que acompanhamos aqui do Internacional, quero bater palmas para Daniel Oliveira, de fato uma narração brilhante do nosso narrador. Fico muito feliz com o teu reconhecimento, com o teu maior ídolo, Adriano Gabiru. Podíamos rodar aqui um gol de Cabangu ou do Caluituca, mas vamos rodar um gol de Renato Portaluppi. 2 gols de Portaluppi e o Grêmio para sempre campeão mundial. Olha aí! Aê! Painato! Pai dele. Invicto contra a Alemanha. É só ele que tem isso aí. Chupa! Só ele que tem isso aí. Estamos na geral do Grêmio? Invicto. O Renato invicto na Bundesliga. Mas nós estamos na geral. A voz veio,
É o invicto Mas, da Bundesliga. o mais interessante, eu fico impressionado com a tecnologia da inteligência artificial hoje em dia, né? Conseguiram botar cor nessa imagem aqui, cara. Não, já tinha, Coisa já linda, tinha, hein, cara? já tinha. Olha ele aí, ó. Dá um abraço nele, Anderson. Cara, isso é Renato Machado Muito bem, tá, muito bem. Isso é demais. Eu acho que é uma justa, né? Obrigado, Lembrança Renato. ao Inter em 2006, ao Grêmio em 83. Eu agora Ribeiro, vou- tu quer levantar também, Ribeiro? Não, eu vou levantar porque eu vou dar a verdade agora. Que bom. Vai o campeonato mundial do Corinthians aqui, Ribeiro Vai Neto. puxar um gol do Folha Seca. Vem cá. Esquece a legenda e foca em mim. Fecha no Ribeiro. Sabe o que é que vocês acabaram de acompanhar? Vocês acabaram de acompanhar a mais real, concreta, crua, nua demonstração de melancolia, depressão e uma certa inveja da vida atual. Quando a gente lembra o passado, quando as nossas memórias estão referentes à história, elas são bonitas, elas são lindas, mas elas são passado. E aí, quando a gente acorda para a vida real, é só tristeza. Vamos voltar para o gauchão. Que baita clima. Tchau. A verdade dói. Parabéns. A verdade dói. Realidade. é que assim, Realidade e verdade trazida por baita Ribeiro clima. Neto. Mas agora realmente, tá? Eu vou. Mas agora tirando qualquer questão pejorativa, tá? Mas eu acho que é um grande feito mesmo, tá? Ter vencido o PSG é um grande feito. Agora, de nada vai adiantar, né? Torcida do Botafogo não vai buscar o time do Botafogo no aeroporto ou vai entrar em talvez- carro de bombeira, talvez busque, de carro de dependendo- bombeira. dependendo de como terminar a competição. Se não ganhar um título, os caras vão buscar em carro de bombeiro, vão andar pelo Rio de Janeiro, Não, vai isso parar o Rio de não, Janeiro. isso não, Então mas- não serve pra nada. Mas, cara, assim, Eu ó, acho que é um baita feito. Eu não tô menosprezando. Não, é perfeito, menosprezo. perfeito. Mas É pareceu- um baita feito. Tu tá, meu. Não Pareceu. tô. Ô, Ernest, é que olha só, eu ontem olhando o jogo, eu lembrava da torcida do Botafogo, que até pouquíssimos anos vivia uma melancolia gigantesca. Os caras caíram para a Série B, o Botafogo estava quebrado, não tinha nenhuma perspectiva positiva, e hoje o Botafogo é campeão da América, campeão brasileiro, tá num super mundial e bateu no atual campeão da Champions. O melhor time do mundo perdeu pro Botafogo. Cara, Perfeito. isso é demais, velho. É claro Isso que demais. mas eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Isso é demais. Ponto, dois pontos sobre a linha. Porque, tipo assim, em nada. eles eu vou podem comemorar, né, cara? É claro que pode, Eles mas eu devem, não tô aliás. dizendo que não pode comemorar. Eu só tô querendo dizer que ganhar do PSG ontem, se não ganhar o título, não serve pra nada. Não, eu vou te dizer, eu não eu queria, sei, cara, eu não discordo, né? queria. Vai valorizar Eu lá, não queria, tá? porque eu não queria contradizer o meu discurso que eu acabei de falar. E tu sabe que tem uma coisa que eu aprendi por ser mais velho, tá? Que a gente tem que usufruir dos momentos. Parabéns, né? Ribel. O hoje tem que ser comemorado, porque tu nunca sabe quando vai voltar novamente, entendeu? É isso. Talvez tá? nem volte, né? Nós estamos É, concordando. Sabe por que eu estou Nós dizendo estamos isso? concordando, eu só tô estamos botando uma concordando. vírgula. É que eu não sei se vai classificar. E eu estou avisando agora para não ser oportunista depois, tá? A classificação do Botafogo não é tão fácil como as pessoas podem achar. Por quê? O PSG pega o time mais fraco do grupo, entendeu? A tendência é que depois da chinelada que levou ontem, jogue com mais intensidade e classifique. E o Botafogo vai ter uma decisão contra o Atlético de Madrid, que não é que nem o PSG, claro que não, tomou 4, só que vai jogar com a faca nos dentes também. Vai perder motivado, Ribeiro. É aí que tá. É isso que o Botafogo não pode ter, querido. O quê? Se o Botafogo... Soberba? Não é isso. O Botafogo não pode fazer de ontem aquilo mais do que o que aquilo é. Que é tudo isso que nós falamos, mas não é o título. Sabe qual é a eu diferença? vejo assim, Ribeiro. Sabe qual é? Não acabou ontem. Sabe qual é a Aí que diferença, tá. Ribeiro? Talvez os clubes brasileiros foram sem o café da manhã e sem o almoço. Eles foram para jantar tudo, cara. Daqui a pouco naquilo que eles podem. Sabendo que os europeus estão com as pernas um pouco danificadas frente a tudo que já passaram. É Mas que- assim,
Tem explicação. Ver o Botafogo dá gosto de ver. Não, dá gosto, Dá assim, gosto ó, de ver, é entendeu? que tudo tem explicação. E assim, ó, um dia antes, um volante do Borussia Dortmund disse que eles seriam os chefes dentro de campo contra o Fluminense. Então, assim, ó, acho que a soberba tá um pouco do outro lado. O que eu agora. acho é o seguinte, tem um pacote Entende? de Mas explicações. não é uma questão de soberba, gente. Claro que é. Cara, Mas a é gente tá obviedade, cara. acabando Os com o caras ganharam a futebol, Champions. cara. A gente tá acabando com o futebol. Agora, veja bem, eu que jogo no time XYZ, não posso dizer que o meu time XYZ vai mandar no jogo. Não, Pelo mas amor de se Deus. mandasse, Mas isso né? é só... Cara, isso sabe o que que é? Sabe o que que é? Não, mas é que falou antes do jogo, depois ele tomou uma chapoletada, agora aguenta o que ele falou. Pois é. O que nós estamos vendo aqui nessas questões, assim, não pode falar isso, eu vou falar aquilo, é a mesma bobagem da internet, quando tu chega assim, ó, um cara faz um comentário pra ti, tu responde, e aí o quinta série responde assim, que acusada, hein, mano? Sabe? A idiotização do debate. É isso que nós estamos vendo. Essa é a grande questão. É que assim, ó, eu também eu gostava muito de assistir os jogadores que tinham personalidade pra falar a realidade, sabe? Claro! E eu acho que adoramos pegar meme Cara, aí de Romário, isso. de Tá, mas olha os exemplos, olha os exemplos. Cara, não, cara, não é a tem a ver mesma com a coisa, pessoa, Pedro. tem a ver com o fato. Não, tem a ver com a pessoa também. Ô, Pedro, tu acha que o cara é o atual campeão da Champions League, goleando numa final, e ele não pode dizer que ele é o favorito contra o Botafogo? Tem a ver com a pessoa também. Tá, cara. mas me responde. Não, tu acha eu acho que ele- tá certo. Então, mas, pronto, mas depois, mas os 90 minutos a gente sabe como é que é. Né? Sim, Não, mas tem que falar correr. depois é uma barbada, porque daí é um oportunismo tremendo. Cara, Não, eu adoraria. Eu só tô elogiando os brasileiros e a postura dos brasileiros nesse Mundial. Não tem. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que tá perfeito o elogio, tá? Tem que ser elogiado. E na verdade tem que ser elogiado. Tem boa parte dos jogos, talvez 90% dos jogos. Cara, aquilo ali é um futebol que o Brasil não vê há anos, né? Tá. Só que tu não pode chegar, cara. Agora tu não pode mais falar antes do jogo. Pelo amor de Deus, nós estamos acabando com o futebol daí. Chega de mundial, vamos voltar para nossa Vamos voltar realidade pra aqui. Pampa, Vamos voltar para aldeia. Mas assim, eu ó, quero saber chega da de dupla mundial. Grenal. Um link com a nossa aldeia aqui Vem cá. rapidinho, tá? O Ribeiro tá defendendo essa coisa de que, estamos pequenos, não sei o quê. O Ribeiro, eu quero te dizer o seguinte, eu gostaria evidentemente de estar no Mundial, o Inter quase ganhou a Libertadores. vai me criticar Vou isso. te criticar, o Inter quase ganhou a Libertadores. Não é só a dupla Grenal que não tá no Mundial. O Vasco não tá, o São Paulo. o Corinthians não tá, o São Paulo não tá, o Atlético Mineiro não Deixa tá, o isso Cruzeiro por não todos tá. da bola lá do Não é Neto isso. e Não, da- é que a maneira que tu fala, Entendeu? Eu parece que me tá o preocupo. Brasil inteiro, todos Tá os todo grandes. mundo com inveja. Não, tá todos os grandes estão disputando e só a dupla Grenal tá fora. Não, são é 4 óbvio. brasileiros Claro, lá. Os e outros estão olhando. O resto tudo tá com inveja. Tudo bem, e ciúmes. tudo Posso bem. andar? Vamos lá. Dupla Grenal, nosso chão, nossa aldeia. Vamos lá. Leonardo Sonda, o Vitão vai sair ou não vai sair, meu caro Leonardo Sonda? Boa tarde, é um prazer em tê-lo aqui no nosso Donos. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de sempre. E voltamos à nossa realidade, Gamba. Dificuldades financeiras, o que obriga os times da dupla Grenal a negociarem jogadores nesta janela. E falando especificamente do Internacional, a informação que foi trazida pelo colega Leonardo Mol, aqui da Rádio Bandeirantes, sobre a forte possibilidade de saída de Vitão. O jogador está sendo tratado como a principal moeda do Internacional no mercado. O Inter pede pelo menos 10 milhões de euros para começar a conversar sobre esse jogador. O Vitão, que já na última janela teve uma possibilidade de saída, ainda no meio do ano passado, quando quase se transferiu para o futebol espanhol, justamente por esse valor, 10 milhões de euros. O Inter ainda aguarda contatos formais para tentar negociar o jogador nesta janela. É que eu acho que o Inter, quando estipula 10 milhões de euros para vender o Vitão, ele acaba colocando esse número muito mais pelo que o Betis já tentou certa feita para contratá-lo do que qualquer outra coisa. Porque olha só, o Vitão hoje ele tem 25 anos. Se tu fosse pegar uma transferência Europa, talvez de 10 milhões, 15 milhões, tu conseguiria pegar e fazer essa negociação. Mas Brasil, Europa, um jogador desse tamanho, ou vamos dizer, dessa idade, eu acho que não pega. Principalmente porque o Internacional ele não é o Flamengo, o Palmeiras, um time do eixo Rio-São Paulo.
tu tá nos assistindo, pode dizer, mas o Gerson foi pro Zenit agora, vamos pagar 25 milhões. Mas tem muita diferença nesse sentido. Então, o que me parece nessa questão do Vitão o Inter precisa de dinheiro. O Inter tem poucos cheques em branco. Tu tem o Vitão, que já despertou interesse da Europa, o Wesley, que já despertou interesse da Europa, da própria MLS, do México agora também. Tu tem talvez algum ou outro guri que tu possa daqui a pouco vender e buscar um dinheiro para os cofres, como o Gustavo Prado, talvez até o Antony, que também tem dos times de segundo escalão da Espanha também uma visão muito importante. Cara, o que me parece do Vitão? Ele hoje pode ser a organização financeira do Inter, mas aqui, ok, dinheiro, ok. Só que, e a questão técnica? Quem é a reposição do Vitão? É o Juninho? É o Gabriel Mercado, que está voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior? Kaique Rocha, que é aquela contratação que ninguém entende por que aconteceu? Eu acho que não. Eu agora tenho uma opinião impopular, mas eu vou tentar, com a minha humildade... Pede para a turma usar a lei dos 10 segundos. Pensa em 10 segundos daquilo que eu estou falando. Gente, vamos primeiro para a questão pragmática, tá? O Inter precisa vender. Ponto. Isso não tem discussão, o próprio Inter está falando, não é, Arte? O Inter precisa vender. Muito bem. Tendo esta realidade que é inquestionável, vamos aos pormenores. Vamos lá, vamos pegar e elencar o time do Internacional, tá? Como um conjunto onde algumas valências são decisivas, referenciais e importantes. Como se um time tivesse o tal do esqueleto e ele fosse o fundamento, a essência do sistema de jogo do Roger. Aí tu vai elencar ali. Bom, tu tem um goleiro, que é o Rocher, pode ser, né? Mas o Antony tá muito bem. Tu tem o Vitão, tu tem o Fernando, tu tem o Alan Patrick. E ali, tá, eu colocaria o Wesley ainda, tá? Porque os dois centroavantes, que são muito caros, hoje não são decisivos. Tu pega esse esqueleto e diz o seguinte: bom, desse esqueleto, quem é o que menos, em uma saída, menos fere o meu sistema de jogo, menos fere o meu conjunto? Pois eu vou responder para vocês. Do esqueleto todos, quem tem para sair é o Vitão. Tá, mas não... Porque ele é um zagueiro. É um zagueiro bom, ele é importante, mas ele não é decisivo. A reposição desse jogador é menos difícil do que tu tem que substituir. Até o Bernabé eu poderia botar, tá? O Fernando, o Alan Patrick e o Wesley, tá? Essa é a verdade. Tá? O Vitão é o menos decisivo de todos eles. E outra, mas os garotos... Não! Eu não posso ser incoerente. Os garotos têm que dar retorno técnico antes de serem vendidos. O Inter já fez isso com o Gabriel Carvalho. Já botou o guri já nem tá mais aqui com a cabeça. Entendeu? Assim, Ribeiro. Então, assim, é o Vitão. Que se venda, vende o Vitão. É isso aí que eu quero dizer. É que assim, Ribeiro, eu discordo... Polêmico, tá? Também. É polêmico, sim, e eu discordo de ti do termo ele não é decisivo. Porque ser importante para não tomar gols também é ser decisivo. E ele faz agora também. E ele... É o menos decisivo, acho que o Ribeiro. Talvez se tu colocar numa ordem de importância, por exemplo, Ernest, tu quer perder o Alan Patrick ou o Vitão? Não, eu quero perder o Vitão. Não, eu te digo com o Wesley. O Wesley e Vitão, vende o Vitão. E isso, daqui a pouco, exatamente, daqui a pouco, mas É que o não Wesley tem de outro jovem 2024, também para tudo vender bem. Né? agora, né? Qual outro jovem o Inter poderia vender? O Gustavo O Prado? Gustavo Prado, Mas não tem preço ainda, não pegou preço talvez o ainda. Ricardo Matias. Tá, mas eu vou te dizer, Não tá? pegaram Mas preço. Entre o Gustavo Prado e o Vitão, eu vendo o Gustavo Prado. Eu também. Sabe o que, Vendo que eu acho que... Gustavo Prado Sabe também. sabe que Porque eu acho que... o Gustavo Prado não é um diferente. Eu É acho que que ele é essa um tua- bom jogador e ponto. E essa tua frase, Ribeiro, assim, não pegou preço, tá? Por exemplo, o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho, ele fez meia dúzia de jogos pelo Internacional e foi idade. vendido, sim, porque não pegou preço, Mas tem 17 mas anos. tem o futuro. Tu tá contratando o que, na jogador verdade, por o aquilo preço- que um dia aí é que tá. ele pode vir a ser. É que, na verdade, o preço... É um ele investimento, é uma aposta. Ele tá mais ligado, depende muito da idade. Se o cara é jovem e ele já é um destaque na base e com seleção brasileira ainda melhor,
ele já pega o preço inicialmente, não precisa tipo colocar no o profissional. Estevão, o Endrick, Perfeito. claro que nós estamos falando de outro patamar de jogador. Agora, o Gustavo Prado, ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Eu tô falando em relação a garotos, evidentemente, Claro. porque ele é um guri também. Para mercado de Europa. Isso, é isso que eu tô falando, para deixar bem claro. E eu não acho ele um jogador diferenciado. Eu acho ele um bom jogador apenas. Eu acho que se surgisse uma proposta, eu venderia ele. Eu acho que impacta muito menos do que o Vitão, inclusive, Ribeiro. O Gustavo Prado. E o detalhe para mim... o dinheiro. Nessa história... Claro que depende da proposta. Só que assim, ó, quando a gente olha para a atual situação do Inter, a gente vê, a informação é essa, existe uma necessidade de venda. Mas ninguém tem detalhadamente quanto que o Inter precisaria vender o Vitão, quanto que o Inter consegue... Menos de 10 milhões não vai fazer mas olha só. cócega. Pois é, o que a gente tem? De euros? A gente tem uma meta de vendas do clube no ano, que teve que bater ano passado já com a ajuda do Gabriel Carvalho. Né? O E que Gabriel não bateu. Carvalho mas rendeu para o ano passado, Sim. né? Mesmo que não tenha conseguido o objetivo. E tem mais uma vez para esse ano e assim sempre será. Ok. Mas ninguém tem noção assim de que realmente, não, tem que vender um cara, senão vai atrasar salário. Bom, se for isso, tem que vender, beleza. Mas a imagem que me passa, eu olhando de fora, é que o Inter, depois da lesão do Fernando, que não joga mais esse ano, pelo que se diz, o Bernabei, que está ficando um tempão parado, e o sorteio da Copa da Libertadores, veja bem, olha o que eu estou citando aqui, são 3 prejuízos para o Inter. Lesão do Fernando, lesão do Bernabei e o Inter pegar o Flamengo. Que o Inter tá olhando e dizendo assim, cara, eu vou vender. Porque alguém pode dizer assim, mas aí o Inter vai abrir mão de ser campeão, só que o presidente talvez tenha que pensar de uma forma racional e não emocional. Porque ele pensa assim, eu não vendo, eu vou arriscar, eu vou ficar com o Vitão, vou ficar com todo mundo, eu vou segurar essa onda, eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro. E aí o Inter é eliminado do Flamengo, velho. E aí, tá entendendo? Sim. Eu acho que esse é o raciocínio que o presidente está fazendo. Ele não tem confiança como ele já teve no título da Libertadores e por não ter essa confiança, ele vai acabar vendendo um jogador importante. A primeira vez que o Betis fez a carga, qual que era a vontade do Vitão, Alexandre? É que, na verdade, a vontade do Vitão é que seja bom para os dois. Mas não estava tudo ajeitadinho para ele ir para lá? Já tinha uma mudança? Não, ele queria ir para a Europa, mas não no sentido assim de que eu não quero ficar aqui. Não, eu entendi. Eu sei. Qual é tu que é um cara bem informado, qual é a vontade dele agora? Então, toda vez que ele chega e vai ao microfone falar sobre vontade, ele diz assim, cara, se vier uma proposta boa pro Inter e que for um clube interessante para mim também, a gente conversa. Se não, não. Ele não tem vontade de ir embora. Ele não é aquele cara que está pressionando, olha, preciso ir embora porque quero jogar na Europa. Mas agora... Mas é a segunda chance que ele tem para ir. É isso que eu tô dizendo, entende? Não, talvez teve até outras. Por exemplo, eu trouxe com exclusividade uma oferta do Porto. O Porto ligou para ele... O Porto ligou para ele, ligou para o Inter e disse o seguinte, eu quero contratar esse jogador, eu tenho um valor X para dar para vocês. Era 7 milhões de euros. Sim. Olha a loucura. De 10 do Betis, o Porto já está dando 7. Sim, vai ficando mais velho, vai ficando mais velho, vai caindo o número. E eu acho que é o seguinte, o Gustavo Prado que tu falou é pertinente porque o Gustavo Prado está com 20 anos. 20 anos. Ele foi destaque agora da Seleção Brasileira Sub-20, ganhou o Sul-Americano, legal, beleza? Cara, talvez aproveita. Tá, mas tu vê que talvez o cavalo vai passar encilhado. É 3 vezes que tá passando pro Vitão, então, o cavalo encilhado. Mas aí entre perder o Vitão e perder o Gustavo Prado, eu prefiro perder o Gustavo Prado. Mas daqui a pouco tem que ver o que vem de grana pro clube e aí entra naquilo que o Bruno disse, né? Daqui a pouco o presidente... O ponto aqui é o seguinte, o Inter precisa vender 160 milhões de reais no ano. Mas vamos lá, vamos pegar o que o Bruno trouxe e vamos tentar esmiuçar isso com aquilo que talvez o Barcelos esteja pensando, tá? Eu sei que é duro pro torcedor do Inter ouvir o que o Bruno disse ali, tá? Eu sei que é duro. Não, pra mim também. Claro que é difícil. Daqui a pouco tu faz uma escolha assim, ó. Eu vou aproveitar e vou vender o Vitão agora, porque eu não tenho perspectiva de ganhar Libertadores. Porque eu não tenho perspectiva de ganhar Libertadores. Olha o Botafogo. Tá, tudo bem, Ribeiro. Só que presta atenção. Só que presta atenção. Não esperava. Eu tô colocando pra pensar. Vender o Vitão hoje, financeiramente, chegando naquilo que o Inter quer, eu vou dizer pra vocês assim, ó. Tá bom. Só que o Inter não tem reposição pro Vitão. Tu vendeu o Vitão hoje,
tu compromete não só a Libertadores, que talvez tu inconscientemente saiba que tu não vai longe. Eu não concordo com isso. Não, Ribeiro, só que tu vai comprometer Copa do Brasil, tu vai comprometer Campeonato Brasileiro. O Vitão é um jogador. Não, Vitão é um jogador fundamental no Inter hoje. A gente está diminuindo a importância do Vitão, porque vocês estão comparando o Vitão com o Fernando e Alan Patrick. Essa comparação não pode ser feita. Por quê? Tem que comparar o Vitão com a reposição. Tem que comparar o Vitão com os zagueiros que o Inter tem. Tá errado, Ribeiro. Tá errado. Tu vende alguém. Tu não pode pegar alguém. A espinha dorsal ele é o menos importante. Isso é óbvio. Tu não tem que comparar o Vitão com o Fernando e o Alan Patrick. Tem que comparar o Vitão com os outros zagueiros que o Inter tem. Ele tá com medo de perder o zagueiro dele. Para com isso aí. O coração vermelho tá enlouquecido. Então, me dá um pra vender. Tem que Ribeiro, vender. Me dá um pra vender. Justamente o que eu tô te dizendo é o seguinte: qual é a escolha que o Inter vai fazer? É a escolha da venda ou é a escolha de focar na competição? A venda tem que sair. Ribeiro, se o Internacional aceita vender o Vitão porque financeiramente é o mais importante, o que eu tô te dizendo é que o Internacional talvez esteja abrindo mão efetivamente de lutar pelas competições. Eu vou te explicar, isso. eu vou te provar que não é isso. Esquece a legenda e foca em mim. Como é que o Internacional, agora, essa própria gestão fez outrora, né, para ter crédito para fazer contratações? Ela teve que amortizar com o dinheiro da... Lembra a antecipação da Liga? Lembra? Sim. Não teve antecipação. Não. O dinheiro da Liga que entrou. A venda. Lembra? Sim. Que aí no Conselho a direção disse que usou para pagar dívidas amortizar. O que esse pagamento fez? O Inter recuperou crédito. Beleza. Então, o que acontece? O Internacional, vamos lá então. Se o Internacional ficar como tá, não sai ninguém, entendeu? Qual é a chance percentual do Inter ganhar a Libertadores da América? Vamos lá, entre nós aqui. Maior do que se começar a sair todo mundo. Não, aí que maior do que se começar a sair todo mundo. Posso? Eu vou te explicar, tu vai entender. Por isso que eu tô te dizendo. Tu vai entender. Tu vai entender. Tá indo na linha que eu tô falando. Pequeno é maior do que se sair todo mundo. Se o Inter vende o Vitão, tá? Vamos lá. 12 milhões de euros, o que pode ser? Me dá um valor aí, referência. Pega os 10 do Betis, vamos lá. 10 milhões de euros, entendeu? É muita grana. Inter é bastante grana. O Inter paga o que tem que pagar, resgata crédito e aí vai poder, na janela, montar um time mais qualificado. Aí ele vai poder usar para ter um outro camisa 8 mais competente, daqui a pouco um outro extrema e até um zagueiro que não vai ser na qualidade de Vitão, talvez não seja, mas no combo, no coletivo, o Inter pode se tornar mais forte. Entende? Essa conta é que um gestor faz. Entendeu? Vende agora e entrega no final do ano. Vende agora e entrega no final do ano. Isso. Eu perguntei que o cara quer. Segura o Vitão. Para contratar 3. Bota como condição de negócio, seja inteligente. Não perde o negócio, negocia com o clube. Segura o Vitão até o final do ano. Ou até o Inter seguir na Libertadores. E já vai para lá e começa a se adaptar. E o risco da lesão. É isso. O risco da lesão. É que assim, Ribeiro, nessa questão aí que tu tá falando, né? Vende e contrata com o dinheiro e tal, isso aí é uma... E com todo respeito, sim, isso é uma questão videogame, né? No videogame tu pega lá, entrega um jogador e contrata outro de barbada. Mas o Inter já fez isso. Só que na verdade é o seguinte, o que o Inter tem de fazer para vender um jogador hoje, ele não está vendendo um jogador para continuar comprando. Ele está vendendo um jogador para pagar suas contas. Mas ele resgata o crédito. Não, mas não é assim. Mais ou menos, não é bem assim. Porque olha só, por exemplo, o Inter vai hoje gastar 300 milhões, por exemplo, em futebol, tá? Mas para gastar 300 milhões, ele tem que vender 160. Então, é complicado, cara, porque uma coisa depende da outra. Ernest, o meu grande ponto é o seguinte, assim, ó. Se hoje o Fernando estivesse saudável, jogando, o Bernabé também, aquele Inter completinho, que estava jogando muita bola, um dos melhores do país, o presidente talvez falasse assim, ó, eu não vou vender o Vitão. Eu vou segurar, porque eu vou ficar com todo mundo e eu vou ser campeão da América. Só que pra mim o raciocínio é justamente ao contrário disso aí, Pedro. Pra mim o raciocínio é, eu já perdi o Fernando, eu já não sei como o Bernabé vai voltar, o meu time já não tá jogando bem e eu ainda dei o azar na Copa do Brasil, na Libertadores de pegar o Flamengo. Então, cara, não é eu